Eu sou o professor Bill. Hoje a gente vai resolver uma questão da OBFEP, tá? A prova de nível B de 2015, certo? E essa questão vai falar a respeito da lei de Fourier. E o que é a lei de Fourier? É a lei da condução de calor, certo? Através de um condutor. E essa lei vai falar para a gente que o fluxo de calor através de um condutor, ele vai depender de 4 grandezas, certo? A primeira, a constante de condução térmica. Tá? Então, o fluxo de calor é diretamente proporcional à constante de condução térmica, que é o material. Tá? Quanto mais o material conduz calor, maior o valor dessa constante. Vai depender também da área de seção transversal do material, certo? Então, quanto maior a área do material, maior a condução de calor. Portanto, o fluxo de calor pela área 2 é maior do que o fluxo de calor pela área 1. E vai depender também, diretamente, da variação de temperatura, ou da diferença de temperatura, entre as extremidades do material. Ao mesmo tempo, ele vai ser inversamente proporcional ao comprimento do condutor. Portanto, um condutor de comprimento L1 tem um fluxo de calor maior do que o condutor de comprimento L2. Tendo agora a equação de Fourier em mãos, a gente consegue avaliar quais que são as dimensões das grandezas que devem entrar nessa equação. A gente sabe que a condução de calor é um tipo de potência térmica e no sistema internacional, potência térmica vai ser medido em watt, certo? Representado pela letra W, que é a mesma coisa que joule por segundo. A constante térmica a gente vai deixar para o final porque a unidade dela depende de todas as outras. A área de seção transversal vai ser medida em metros quadrados. A diferença de temperatura, aqui vem uma curiosidade, porque essa diferença de temperatura pode ser medida tanto em graus Celsius quanto em Kelvin. Isso é devido à diferença de temperatura em graus Celsius e em Kelvin ser exatamente a mesma coisa. Tudo bem? E o comprimento é medido em metro. A constante de condução térmica a gente tem que fazer uma leve análise dimensional aqui. Então a gente vai isolar essa constante de condução térmica para descobrir qual que é a unidade de medida dela. Então aqui eu vou ter o fluxo de calor vezes o comprimento igual a K vezes a área vezes a diferença de temperatura. Portanto, esse K, a condução de calor, a constante de condução de calor, na verdade, vai ser igual ao fluxo de calor vezes o comprimento dividido pela área vezes a variação de temperatura. Realizando essa conta aqui com as unidades de medida, aqui eu vou ter watt, no comprimento é metro, na área metro quadrado e na diferença de temperatura graus Celsius. Portanto, a unidade de medida da constante de condução térmica, só preciso ajeitar esse metro com esse metro quadrado, e o que sobra é watt por metro vezes graus Celsius. Então essa aqui é a unidade de medida dessa condução térmica no Sistema Internacional de Unidades. Podemos partir então para a explicação do exercício. Uma outra forma de transmissão de calor é a condução térmica, quando duas amostras com temperaturas distintas se tocam. A condução também pode ser usada para transmitir calor entre dois corpos que estão distantes um do outro, usando um condutor que toque nesses dois corpos. Tal possibilidade foi usada por um engenheiro para manter um tanque de armazenamento de etanol sob temperatura controlada. O tanque foi construído perto de um rio,
cuja temperatura se mantinha a 10 graus Celsius. Uma barra de aço de 1 metro de comprimento e base quadrada de 10 centímetros de lado foi usada para ligar o rio ao tanque de etanol. Sabe-se que a temperatura do etanol chegar a 30 graus Celsius, passará por essa barra 10 watts de potência térmica, ou fluxo de calor. Se o tanque for afastado para 3 metros de distância do rio e for usada uma barra de aço de forma cilíndrica, cuja base tem 10 centímetros de raio, qual a quantidade de potência térmica transmitida por condução pela barra se o etanol chegar a 30 graus Celsius novamente? Use π igual a 3. Então, para começar o exercício, a gente tem que entender o que o exercício está buscando da gente, certo? Ele apresenta inicialmente a imagem de um tanque de etanol, então ele representa o tanque de etanol como esse cubo, e o rio, que ele apresenta também como um cubo. O etanol está a 30 graus Celsius e o rio a 10 graus Celsius. Ligando o tanque de etanol até o rio, eu tenho uma barra de aço de base quadrada. Então, dá para perceber que a base dessa barra de aço é quadrada, o que vai interferir na área de seção transversal dela. Portanto, vai interferir também no fluxo de calor, certo? Então, como havíamos visto, o fluxo de calor ele depende da constante, da área de seção transversal, da diferença de temperatura e do comprimento do condutor. Então, o exercício vai perguntar para a gente o que acontece quando eu aumento o comprimento desse condutor e, ao mesmo tempo, eu modifico a área de seção transversal dele. Então, antes, eu tinha um condutor que tinha um comprimento de 1 metro e agora eu tenho um condutor que vai ter um comprimento de 3 metros. Então, a base do condutor tem um comprimento de 10 centímetros de lado. E no outro caso, a gente vai ter o condutor, que também é de aço, porém agora a base dele é circular. E esse círculo possui um raio de 10 centímetros. Então, no que vai interferir? Eu modificar o comprimento do condutor e modificar também a área dele ao mesmo tempo. E é isso que o exercício está buscando da gente. Bom, vamos primeiro calcular aqui o fluxo de calor. Só que a gente tem uma curiosidade que é, o fluxo de calor para esse primeiro caso foi dado para a gente. Então, o fluxo de calor, quando o etanol passar dos 30 graus Celsius, vai ser de 10 watts. A constante de condução térmica eu não tenho. Então, provavelmente é ela que eu vou ter que descobrir no exercício. Já que a diferença de temperatura, ΔT, vai ser 30 menos 10. Portanto, 20 graus Celsius. E o comprimento do condutor igual a 1 metro. A única grandeza que eu não tenho aqui seria a área de seção desse condutor. Portanto, para isso, a gente consegue calcular qual que é o valor dessa área. E sabendo que o condutor tem uma base quadrada, eu sei que a área de um quadrado eu calculo como sendo o lado desse quadrado ao quadrado. Portanto, a área de seção transversal vai ser 10 centímetros ao quadrado. Então, a área de seção transversal seriam 100 centímetros quadrados. Porém, essa unidade de centímetros quadrados não pode entrar na nossa conta. A gente tem que deixar isso aqui no sistema internacional. Ou seja, a gente tem que passar isso aqui para metros quadrados. Portanto, ao fazer a conversão, eu sei que o cent ele é um prefixo na física que significa 10 elevado a menos 2.
metros, isso aqui tudo ao quadrado. Portanto, eu tenho que a área vai ser igual a 100 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, que é igual a 0,01 metros quadrados. Tendo agora a área em mãos, eu consigo calcular qual que é a constante de condução térmica do material aço. Daí eu tenho que, da equação de Fourier, o fluxo de calor vai ser igual a constante K vezes a área de seção transversal, que a gente acabou de calcular, 0,01, vezes a diferença de temperatura, 20 graus Celsius, dividido pelo comprimento do condutor, 1 metro. Daí eu tenho que 10 vai ser igual a K vezes 0,01 vezes 20 vai ser igual a 0,2. Portanto, 10 sobre 0,2 é igual a K. Portanto, meu K é a mesma coisa que 100 dividido por 2, que é igual a 50 watts por metro vezes graus Celsius. Sendo essa aqui a unidade de medida da constante de condução térmica no sistema internacional. Tendo agora a constante de condução térmica do aço em mãos, sendo 50 watts por metro vezes graus Celsius, eu consigo calcular qual que é o fluxo de calor através do condutor na segunda situação. Lembrando, o aço, ou seja, o material do condutor, permanece o mesmo na segunda situação. O que vai mudar será o comprimento do condutor, que vai passar de 1 até 3 metros, e o formato da base desse condutor, que de quadrado vai passar a ser circular. Tudo bem? Então a área de seção transversal desse condutor vai mudar. Então a gente vai começar percebendo isso, que devemos calcular primeiro qual que é a área de seção transversal. Essa área, que eu vou chamar de A', é a nova área de seção transversal do condutor. É uma área circular. Então a gente tem que lembrar que a gente calcula a área de seção circular como sendo π vezes o raio ao quadrado. E o raio desse condutor de calor é de 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metro. Portanto, a nossa nova área vai ser o π, que no exercício ele pede para considerar como sendo 3. Então será 3 vezes 0,1 ao quadrado. Portanto, nossa área linha vai ser 3 vezes 0,01. Então, minha nova área do condutor será de 0,03 metros quadrados. Por que dessa vez já saiu em metros quadrados? Porque aqui o raio eu já coloquei ele na equação em metros. Então eu já fiz a transformação de unidades no começo do cálculo. Tendo agora a nova área de seção transversal do condutor, eu consigo calcular qual que é o fluxo de calor linha, certo? Um novo fluxo de calor. E esse novo fluxo de calor vai depender, novamente, do K do aço, da área linha, da diferença de temperatura e do novo comprimento. Vou chamar de L' também. Tendo tudo em mãos, a gente consegue calcular qual que é o novo fluxo de calor através desse condutor. O K do aço é 50, como calculamos na etapa anterior. A nova área de seção transversal é o 0,03. E a diferença de temperatura
permanece a mesma, 20 graus Celsius. O novo comprimento do condutor foi dado igual a 3 metros. E a partir dessa expressão do fluxo de calor, a gente consegue calcular o valor numérico dele. Sabemos que 50 vezes 20 vai dar um valor de 1000. E 0,03 dividido por 3 é 0,01. Multiplicando esses valores, temos 10 watts. Portanto, o fluxo de calor novo, devido à mudança de comprimento e da área, é exatamente igual ao fluxo de calor antigo, que era de 10 watts. Isso faz sentido, por quê? Porque ao calcular a área, a nova área linha, eu percebo que essa área aqui é o triplo do valor da área antiga. E o comprimento do novo condutor é o triplo do valor do condutor antigo. Então, se o L eu multiplicar por 3, mais a área eu multiplicar por 3 também, o fluxo de calor tem que se manter constante devido à proporcionalidade. Então é isso, conseguimos encontrar o novo fluxo de calor de 10 watts, que corresponde à alternativa A desse exercício. A prova vai estar na descrição do vídeo e vejo vocês na próxima questão.